Participam desse painel, como palestrantes, Carlos Antônio Machado dos Santos, gerente de desenvolvimento de projetos de refino da Petrobras, Everton Calisto, coordenador de regulação e tecnologia da ABI-HV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, que também participa desse painel, Felipe Marcos da Silva, coordenador de inteligência de mercados de trading da Vibra, Ezequiel Zago, gerente de desenvolvimento de negócios renováveis da Prumo Logística. Lembrando, mais uma vez, estamos transmitindo ao vivo, obrigada a você que nos acompanha pela internet, no YouTube da Cenemar e também no YouTube da Rede Criativa, a grande realizadora desse evento. Todos se acomodando. Irine está com o microfone? Bom dia a todos e a todas. Para nós é uma alegria, né, estarmos aqui nesse evento que eu posso chamar de movimento por um Brasil, por um mundo mais sustentável. Um encontro que, desde a manhã, passaram diversas autoridades, diversos players, diversos especialistas, entidade civil, público, enfim, tratando todas com um bem comum, que seria a mensagem, né, de um futuro sustentável, que ele não é uma futurologia, que ele já chegou. Mas antes de adentrar aqui no nosso painel, eu quero deixar registrado, parabenizar, na verdade, o nosso governador Cláudio Castro, que é um representante do povo, é um governador extremamente proativo. Recentemente eu pude assistir uma palestra dele, falando sobre a sustentabilidade, sobre as energias, e ele demonstrou um conhecimento profundo nessa agenda. Então, aqui, ele sempre abraçando essas causas, e esse é mais uma das agendas que acontece no nosso Estado, com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, eu quero parabenizar e agradecer o apoio do secretário de Energia e Economia do Mar, secretário Cássio Coelho, que esteve hoje aqui pela manhã no primeiro painel e que nos trouxe diversos detalhes e a relevância do trabalho que a Secretaria ela vem implementando. Saúdo todos os homens aqui presentes em nome do nosso presidente Carlos Favoreto, um empresário visionário que não mede esforços quando o assunto é sustentabilidade, humanidade, energia. Eu acho que eu posso sintetizar como bem para a nossa nação, né? Para o nosso Estado, para o nosso país. Na pessoa da nossa querida Dora Zanin, nossa produtora rural, que navega por diversos estados, produtora rural que tem uma história incrível aí, em diversas localidades, muito ativa, que levanta essa bandeira. Eu saúdo todas as mulheres presentes. Bom, mediarei esse painel, nosso último painel, né? Que a gente teve aí grandes nomes que nos antecederam, mas estou aqui ladeada por grandes profissionais e grandes expoentes da energia. Carlos Antônio Machado, que é gerente de desenvolvimento de projetos de refino da Petrobras. Ezequiel Zago, que é da Prumo, do Porto do Açu. Obrigada. Everton Calisto, coordenador de regulação e tecnologia da ABI-HV. E Felipe Marcos da Silva, que é coordenador de inteligência de mercado Trade Vibra. Senhores, não vamos nos alongar, porque a pauta aqui hoje é biocombustíveis. E aqui eu vou começar, Carlos, por você, que vem aí com essa trajetória incrível na Petrobras e que tem uma experiência muito vasta sobre o tema. E vamos começar com quais são os planos da Petrobras para a transição energética, em especial quando a gente trata da temática do nosso painel, que é biocombustíveis. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, a Petrobras tem
programa bem forte e sedimentado de diversidade e inclusão. Então, assim, como está sendo transmitido, né, eu vou fazer aqui minha autodescrição. É uma prática que a gente usa, né? Eu sou um homem branco, uso óculos, cabelos curtos, uma barbinha meio suja aqui na frente, tá? Estou vestindo aqui uma calça preta, um blazer preto, uma camisa branca com um detalhezinho que é o escudo do nosso Mengão, que está indo hoje para o Peru para ganhar a Libertadores, né? E estou usando uma botinha aqui, fruto de um acidente que eu tive que quebrou a minha perna, tá? A Petrobras tem um programa muito forte de investimentos, né? A gente está numa espiral crescente de crescimento, né? Crescimento em todas as áreas, né? A gente está crescendo em fóssil, a gente acabou de conseguir a licença para a exploração da margem equatorial, né? Que é muito importante, né? Nesse desafio da transição energética. O fóssil tem um papel importante, que o fóssil ele vai financiar essa transição. A transição seguramente vai precisar de recursos e ela não vai ser uma guinada, ela não vai ser um cavalo de pau. Ela vai ser uma transição lenta, gradual e sempre constante, sempre positiva, tá? E ela vai precisar muito do fóssil para ser uma transição energética justa, tá? Justa no sentido de atingir todas as camadas, todas as classes e que possa ser o mais acessível possível, tá? Nesse rol de investimentos, né, a gente também tem investimentos bem significativos na área de transição energética. Então, nós estamos fazendo alguns investimentos fortes em transição energética, algumas pesquisas, pesquisa e desenvolvimento. Temos uma verba imensa no nosso centro de pesquisas para a transição energética, avaliando várias alternativas, captura de carbono, hidrogênio de baixo carbono e, nesse caso específico do tema aqui do nosso painel, nos combustíveis sustentáveis. No nosso plano estratégico, a gente tem alguns projetos de combustíveis sustentáveis. A gente tem dois projetos de plantas de uma rota EFA, né, que é uma rota de hidrogenação que parte de óleos vegetais, de gordura animal, de óleos residuais, como óleo de soja usado, né? E também temos investimento também em uma planta que a gente está desenvolvendo de uma rota chamada ATJ, que é álcool to jet, aquela parte do etanol para a produção de combustível de aviação, tá? Esses projetos já estão em nossa carteira, alguns já estão em carteira de implantação, outros na carteira de avaliação do nosso plano estratégico, que, aliás, será divulgado a nova versão dele amanhã. Esperem, amanhã teremos algumas novidades, né, no plano estratégico. Mas no plano estratégico vigente, que é o do 25-29, a gente tinha 3 plantas, uma EFA em Cubatão, um ATJ em Campinas e uma planta EFA aqui no Rio de Janeiro, no Complexo Boa Ventura. Tá? Perfeito, Carlos. Eu achei muito interessante que você, logo no início da sua fala, você trouxe que o combustível fóssil, né, ele não tem como acabar com ele. Para a transição energética, nós precisamos de todas as matrizes, né, inclusive dele. Mas é sempre bacana escutar alguém falando sobre isso, porque as pessoas, às vezes, quando falam sobre transição energética, esquecem, acham que tem como acabar com o combustível fóssil, e não é bem assim que as coisas funcionam. Dentro dessa temática, né, quais os biocombustíveis a Petrobras tem planejado para trazer ao mercado? Muito a gente escuta, de vez em quando, diesel R, SAF, HVO, e agora o SBC. Então, fala um pouco, pelo menos, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas pelo menos um pouquinho do que é cada um, para que a gente possa entender. Vamos lá, bem rápido, né? As plantas dos projetos que a gente chama de plantas dedicadas, elas
são um grande projeto que a gente chama de biorefino. O que é o biorefino? O biorefino é a integração das matérias-primas renováveis ao nosso parque de refino. A Petrobras entende que esse é um dos melhores caminhos para a transição energética justa, porque eu aproveito todo o nosso parque, toda a sua infraestrutura, todas as suas flexibilidades para integrar nele as matérias-primas renováveis. E aí, nesse plano de investimentos, né, nós temos as 3 plantas dedicadas. Né? O que elas produzem? Né? A planta EFA e a planta ATJ, elas produzem o HVO. Quem é o HVO? O HVO é o que a gente chama aqui no Brasil de diesel verde ou de diesel renovável, né? Que é o diesel obtido a partir de matéria-prima renovável por uma rota de hidrogenação, que parte de hidrogênio para fazer a quebra das cadeias e gerar o diesel, que é um diesel de altíssima qualidade, que é um diesel que a gente chama de um diesel drop-in. Ele pode entrar no motor substituindo. E ele produz também, né, por exemplo, o ATJ, o SAF. O SAF não, corrigindo aqui tecnicamente, o nome é SBC, chama componente sintético da mistura. Que mistura? Mistura para a produção de SAF. Porque o SAF é o combustível sustentável da aviação, mas o SAF, pela regra do CORSIA, ele não é 100% renovável, ele é uma mistura do combustível fóssil com uma parcela sintética de origem renovável, que é o SBC, que vem dessas plantas dedicadas. Né? Então, esses projetos são projetos de grande porte. Aí você vai me perguntar, pô, Carlos, mas esses projetos são projetos de grande porte que não entram imediatamente. E a transição, ela começa a ocorrer, por exemplo, a aviação, ela exige uma descarbonização de 1% em 2027. Como é que a gente vai fazer isso? E aí a Petrobras lançou uma alternativa que é tecnologia própria, chamado coprocessamento. O que é o coprocessamento? O processamento é eu inserir na planta de refino de petróleo as matérias-primas renováveis, né? Eu usar a infraestrutura, todas as unidades do refino. E aí a gente já tem uma realidade. Esse projeto, eu estava conversando com um colega ali, ele é de 2000. A Petrobras desenvolveu essa tecnologia, uma patente de 2000. E ela reeditou essa patente agora em perto de 2020, reeditou e implantou o diesel R. Hoje o diesel R é uma realidade, ele já está no mercado. O que é o diesel R? É diesel R5. É um diesel com 5% de conteúdo renovável que a gente já vende no Paraná, na refinaria de Araucária, e vendemos na RPBC, em Cubatão. E já podemos vender na Reduc, como ele é um combustível feito para mercado voluntário, a gente ainda não tem um mercado desenvolvido na área Rio para esse produto. Tá? E a reboque disso, a gente evoluiu nessa tecnologia e estamos preparando o lançamento do SAF, que a gente vai fazer processamento de óleo vegetal, um óleo de baixa intensidade de carbono, um óleo técnico de milho, vindo da produção do etanol de milho, é um resíduo da produção do etanol de milho, chamado óleo TCO, tá? A gente processa ele nas unidades de refino e produz um combustível de aviação com o conteúdo renovável. A gente já estudou isso, já implantamos em 2 refinarias, já certificamos a Reduc, e a Reduc provavelmente vai ser a primeira produtora de SAF brasileira e provavelmente a primeira produtora de SAF da América Latina. Tá? É bem interessante, eu estou olhando para a plateia, para a nossa Dora Zanin. Voltamos quinta-feira da COP de Belém do Pará e nós estávamos com o pessoal da Datagro, do Nastari, e ele palestrou, né, sobre SAF. Nós presenciamos umas 3, 4 palestras sobre SAF na COP. Era o burburinho ali falando o tempo inteiro, e é muito bacana, né, porque você vê norte, sudeste, sul, a planta do Paraná, e você vê que é um diálogo que ele está transitando e perpassando, né, não só internacional, mas está tendo seus diálogos de forma nacional. Parabéns, obrigada pela participação. Dando continuidade, agora vamos virar um pouquinho de lado aqui. Vamos para o
Felipe Silva, que está aqui conosco. Felipe, obrigada pela presença. E a gente estava ali trocando uma ideia, né, um pouco antes do nosso painel, e considerando esse avanço do etanol de milho, quais seriam as mudanças estruturais no balanço da gasolina nos próximos anos? A gente estava... É engraçado eu estar nesse painel de biocombustíveis, porque eu estava em Belém do Pará com a Dora, com várias pessoas que são exatamente do setor do etanol de milho também. Então, assim, então é bacana você ver todo esse diálogo, e eu quero escutar de você também um pouquinho aqui no nosso Dash. Sei que você está sediado aqui no estado do Rio de Janeiro. Como que está sendo essa visão? Fala um pouquinho para a gente. Claro. Boa tarde. Queria agradecer o convite a todos, né? Bom, esse painel ele acaba sendo bastante relevante, sobretudo por ser biocombustíveis, e o etanol está na esteira da descarbonização, do lado dos biocombustíveis, né? E a bola da vez tem sido o etanol de milho, de fato, né? O etanol de milho está com uma expansão programada para 2026, que acaba sendo bastante competitiva contra a gasolina, sobretudo em lugares em que a gasolina já tem uma relevância, já tem uma relevância maior. Primeiro, porque o etanol não chega, porque tem uma infraestrutura muito diversificada, sobretudo no Norte e Nordeste, e parte dessas usinas estão sendo sediadas, estão sendo construídas e vão entrar em operação nessas regiões. Então, o etanol de milho vai chegar tomando de assalto essas regiões, de fato, né? E por quê? Porque com esse balanço de etanol mais superavitário, ou seja, a gente está vendo esse ano numa safra de cana que acaba sendo um pouco reduzida e acaba o milho programando esse crescimento, a gasolina acabou tomando em 2025 parte significativa desse consumo dentro do ciclo Otto, que a gente pode chamar assim. Para 2026, isso é o contrário, né? A gente vê plantas e plantas em operações. Acabo de receber, inclusive, da Datagro, uma análise de algumas usinas que no Norte e Nordeste, na verdade, no Mato Grosso e outra no Pará, que vão entrar em operação, uma agora em novembro, com, se eu não me engano, 144 mil metros cúbicos por ano, e outra... outra com mais de 200 mil metros cúbicos por ano. Isso vai colocar uma enorme pressão, né, dentro desse mercado de etanol, principalmente do lado do balanço do milho, e jogando para mais de 12 milhões de metros cúbicos de produção no ano, né, ou seja, isso tanto de anidro quanto hidratado. Consequentemente, a gente já está numa esteira de E30, ou seja, a gasolina já é menos necessária dentro dessa composição, e o milho, o etanol de milho agora dentro desse mercado deve puxar parte significativa dessa demanda, né? Ou seja, vai puxar preço, consequentemente essa demanda vai ser muito mais atingida, né? Ou seja, em lugares que outrora não houvera sido, né? Então, esse mercado ele é uma crescente, né? E outro dia, eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas circulou na rede social um breve vídeo que trazia a história do etanol. E é super interessante, porque ela não tem tanto tempo, mas como que ela evoluiu e como que poderia ter evoluído mais. Então, quer dizer, é interessante, nós vemos que estamos trabalhando, nós temos muito a evoluir, e dentro disso, eu penso, né, quais são os desafios, que eu sei que são muitos, mas a sua percepção sobre alguns desafios da consolidação do mercado de biodiesel com a lei do combustível do futuro, que aqui eu quero deixar registrado e parabenizar o nosso deputado federal, Arnaldo Jardim, que foi um leão ali à frente dessa pauta e que nós conseguimos avançar e conseguimos, né, concluir efetivamente. O tema do biodiesel também, dentro da lei do combustível do futuro, é outro tema que tem chamado bastante atenção, principalmente nesse ano que a gente teve uma postergação do aumento da mistura, né, do aumento de 1 ponto percentual da mistura, que havia sido programado para março, acabou postergando para começar de fato em agosto, e espera-se que ano que vem a gente atinja aí os 16 pontos percentuais de mistura, 16% de mistura adicionada ao diesel, né? O mercado de biodiesel ele é de fato consolidado no Brasil. O que acaba gerando bastante dúvida dentro do mercado é sobre a gradualidade, vamos dizer assim, né, do crescimento de 1 ponto percentual ao ano, né? Ou seja, o Brasil tem uma capacidade de produção de biodiesel, isso é fato, né? E uma capacidade que tem sido utilizada que é inferior, ou seja, cerca de 60% a 70%, a depender do ano, e que há diversos projetos de investimentos, diversas usinas de biodiesel
contrataram investimentos desse ano, mirando justamente nesse aumento da mistura. E que para o ano que vem também, se não houver nenhuma frustração com relação ao crescimento percentual da mistura, deve então chegar até 2030 com 20% da mistura, se tudo mais permanecer constante, né? Agora, a dúvida que fica, né, é que há muita especulação e muito debate, inclusive nas projeções, né, a gente tem uma safra crescente de soja, que naturalmente parte desse mix vai ser para óleo de soja, para a composição do biodiesel, né? Ou seja, tanto a esmagadora, ou na verdade, da porteira para fora ou da porteira para dentro, há um progresso mirando também no biodiesel, né? Ou seja, não só num programa de exportação do grão da soja, mas também para atender a composição final dos 70%, ou quem sabe uma outra gordura atinja mais participação dentro da produção do biodiesel. Os desafios são muitos, né? E quando a gente fala em percentuais de biodiesel, a gente fala de 1% do SAF, 1% de crescimento ao ano aqui, quando a gente fala do etanol de milho, enfim. Parece muito pouco em percentuais, mas pelo menos estamos conseguindo avançar, não estagnamos, né, no tempo. Já é alguma coisa. E a gente vem acompanhando que, ao redor do mundo, essa pauta ela vem se complementando e ela vem, pelo menos, penetrando regiões e outras áreas que não só aqui no Brasil, que a gente já tem, pelo menos, a produção, né, da porteira para dentro. Nós temos uma alta competitividade, que nós temos uma produção muito vasta, né, com relação a milho e soja. Aqui temos, a exemplo, nossa produtora Dora Zanin, que é uma das maiores produtoras de soja e milho do Brasil. Dando continuidade, voltando para o meu lado aqui direito, vamos lá, Everton. Obrigada pela presença. Também estávamos ali fora trocando umas figurinhas sobre o tema. Aliás, se deixássemos, iríamos começar o painel lá fora mesmo, né? Que a gente já estava conversando aqui, o nosso pessoal. Vamos direto ao ponto. Como que a indústria do hidrogênio verde vê o crescimento dos biocombustíveis? Acabamos de mencionar a lei que agora foi contemplada, que teve relatoria do nosso querido Arnaldo Jardim, deputado. Como que fica isso? E eles competem pelos mesmos investimentos? Bom, mexeu no bolso, a questão já fica complicada, né? Agora a bola está com você. Excelente pergunta, né? Em primeiro lugar, agradecer ao governo do Estado, Senemar, pelo convite e pela organização. Estão de parabéns. E dizer aqui que é um prazer estar aqui representando a ABIV, né, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, na pessoa da Fernanda Delgado, nossa CEO, que não pôde estar aqui presente. Bom, estamos todos inseridos no contexto da transição energética, né? Então, quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de duas coisas, né? Duas palavras importantes, que é a complementariedade, que já foi dita aqui ao longo do dia inteiro, e a coexistência, né? Quer dizer, são produtos de baixo teor de carbono que devem coexistir e serem complementares um ao outro durante um intervalo de tempo, né? Então, de maneira alguma, os biocombustíveis são, vamos dizer assim, vilões ao hidrogênio verde. E quando eu falo hidrogênio verde, a gente está falando daquele hidrogênio de baixo teor de carbono, mas de muito baixo teor de carbono, cuja rota de produção é a eletrólise, né? E produzido com energia limpa, né? Energia renovável, solar e eólica. Então, quando a gente fala de biocombustível, na verdade, o biocombustível, né, ou eles, né, biocombustíveis, eles são produzidos, haja vista a imensidão de biomassa, né, a imensidão e vamos dizer assim, a vasta diversidade, né, de biomassa que tem no Brasil, né, e cada região tem a sua potencialidade, cada região tem a sua característica, né, comercial, tem a sua característica de infraestrutura, né, de escoamento, de logística, enfim, e também de quem consome esses produtos, é importante dizer, porque os setores eles se distribuem ao longo do país, né? O Brasil ele tem setores, setorizado, então você vai ter setores mais fortes numa determinada região e estão mais presentes numa região do que em outra. Então,
a gente precisa separar isso, né? Quer dizer, os biocombustíveis, os e-fuels, eles podem ser produzidos por rotas que usam biomassa, e essa biomassa está presente. Já o hidrogênio verde, ele também pode ser produzido por diferentes rotas, dentre elas a rota da biomassa, né? Mas também com energia limpa e por meio de rotas que vão atender uma demanda, e a gente precisa separar muito bem isso, né? O que é demanda, uma certa demanda num certo volume para atender um certo mercado, e a gente pode dividir esse mercado em mercado externo e mercado interno, né? É importante distinguir esse hidrogênio que vai atender uma demanda volumosa e cujo mercado não está aqui no Brasil, né? Que é o caso da maioria dos nossos associados, né? Que pretende exportar hidrogênio para mercados que estão localizados na Europa, por exemplo, do que distribuir esse hidrogênio aqui localmente. Então, essa distinção precisa ser feita, porque isso vai nortear a rota tecnológica, isso vai nortear a decisão por qual rota e quais insumos vão ser utilizados para a produção desse hidrogênio ou para a produção desse biocombustível, né? Então, é importante distinguir isso, porque como eu falei, a maturidade tecnológica ela vai guiar e aí para a produção de biometano, para a produção de biogás. Você tem diferentes níveis, que a gente chama, né, de TRL, diferentes TRLs, que é um índice que mede o grau de maturidade de uma dada tecnologia, se aquele produto pode ser produzido numa escala que vai atender uma larga demanda, né? Está pronto para ser comercializado, o grau de prontidão comercial daquela tecnologia, ou não. Quer dizer, vai depender muito do mercado e da tecnologia e das potencialidades onde a gente vai produzir aquele biocombustível. Então, só para esquentar aqui a conversa, né? Essa tecnologia ela já está muito madura, né? Mas o que eu percebo nos diálogos, enfim, até com alguns estudiosos que eu tenho contato, é que falta infraestrutura, a infraestrutura é complexa e a logística também é complexa. Então, mesmo que nós tenhamos a feitura Brasil, seja para comercialização nacional ou internacional, ambas enfrentam o mesmo desafio, que é extremamente custoso, que é a infraestrutura e logística. Só para completar, né, quer dizer, você tem duas coisas. Por exemplo, você vai produzir o biometano, ou biogás, né, você tem uma tecnologia, que pode ser a biodigestão, né, que não tem uma escala, você não consegue escalar, né, no mesmo volume que a rota que já está mais madura e comercialmente escalada, que é a reforma a vapor. Então, você tem de um lado a reforma a vapor, super escalada, super madura, e do outro lado, na produção desse biogás, você tem aqui, né, a montante, você tem a biodigestão. Quer dizer, é como se você tivesse um equipamento pequeno, produzindo uma quantidade pequena, que vai produzir, que tem uma tecnologia depois que pode produzir uma quantidade gigantesca. Quer dizer, tudo isso, essa harmonização de escalas, né, e de maturidade tecnológica, ela deve acontecer para atender grandes volumes que estão aí espalhados aqui no Brasil, né? E aí a gente vai ter uma bateria química que pode ser descentralizada e distribuída para produzir hidrogênio onde for necessário, né? É muito interessante, eu acredito muito no hidrogênio verde. Dentro dessa linha, quais são os principais entraves regulatórios? Aí a gente entra, né? Sempre tem os entraves regulatórios, seja em qualquer tecnologia que a gente vai implementar, que ainda travam esse boom, que a gente pode dizer, dessas energias limpas no Brasil. E aqui eu me refiro às energias limpas de uma forma mais abrangente, não só hidrogênio verde, que ainda está muito embrionária, né? Apesar de estar muito avançada tecnologicamente, a gente tem muitos entraves em todas as formas ainda para desbravar. Então, como a gente tem diferentes, eu falei, né? São diferentes rotas tecnológicas, são diferentes níveis de emissão também associados a cada rota e a cada tecnologia. Então, o que eu vejo é que ainda falta uma harmonização em termos de certificação para a garantia de origem desses, vamos dizer assim, dessas tecnologias e desses produtos de baixo teor de carbono, porque, bom, se a gente vai atender o mercado externo, né, no caso da União Europeia, a diretriz da União Europeia já delimita qual é o threshold
qual é o limite de emissão aceitável associado àquele produto. Então, há que se ter, então, internamente também, se o Brasil ele tem um planejamento de médio e longo prazo, né, para essa transição energética, para a descarbonização, a gente está falando aqui de descarbonização, né, da matriz industrial, né, do setor produtivo brasileiro. Então, a gente tem que estabelecer limites, como a gente tem hoje na lei do hidrogênio, né, que é o limite para você ter um hidrogênio de baixo teor de carbono, são 7 quilogramas de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio, esse é o limite, né? Então, qualquer tecnologia que passe disso não é considerada, que produz hidrogênio, né, não é considerada de baixo teor de carbono. Então, tem que estar dentro dessa faixa. Mas essa harmonização, né, de diferentes tecnologias e essa quantificação há que se ter no contexto regulatório brasileiro para que haja segurança jurídica, previsibilidade nos investimentos e tudo mais. Então, isso tem que estar bem estabelecido, tanto para exportação quanto para atender o mercado interno. A gente sempre se esbarra, além das questões regulatórias, da segurança jurídica, né? Eu acho que precisamos ter um pouco mais. Agora eu vou voltar aqui para o meu lado esquerdo. Ezequiel, obrigada por estar aqui conosco. E eu vou direto aqui ao nosso ponto. Como a infraestrutura portuária pode regular custos e aumentar a eficiência para tornar os biocombustíveis mais competitivos? Perfeito, Irina. Obrigado pela pergunta. Fico muito honrado de estar aqui nesse painel junto com os colegas. Uma boa tarde a todos. Bom, quando a gente fala de etanol e biodiesel, esses são dois produtos já bem consolidados no mercado brasileiro, são responsáveis por cerca de 25% da matriz de transporte no Brasil, em termos de demanda de energia. Então, já é algo consolidado, mas existe também uma oportunidade de um mercado de exportação, seja principalmente do etanol. E quando a gente olha para a exportação do etanol, um mercado demandante é o mercado asiático, porque durante algum tempo o Brasil atendeu esse mercado asiático, mas que hoje começa a receber também etanol dos Estados Unidos e outras localidades. A gente vê também que, por exemplo, a Índia, de que durante muito tempo ela foi deficitária em etanol, colocando a sua produção de cana-de-açúcar primariamente para a produção de açúcar, para uma questão alimentar, hoje ela já começa a ter alguma superávit em produção de etanol, e que isso eventualmente pode ser demandado para outras localidades, como o Japão, por exemplo. Então, a gente começa a enxergar de que portos, e aí um conceito de porto-indústria, pode se valer de vantagens competitivas para que seja um hub de integração, um cluster, um local onde seja um centro de produção, de distribuição, mas também de cabotagem e exportação de etanol. Isso servindo como uma vantagem competitiva para o Brasil. Nesse sentido, como que o Porto do Açu ele tem atuado e como que ele tem ajudado? Bom, de algumas formas. Em geral, com infraestrutura portuária, porque à medida que você tem os insumos, em geral, em um único local, você vai ganhando vantagem, você vai diminuindo os custos logísticos que são fundamentais para que esse produto seja competitivo, não somente num cenário nacional, mas num cenário global, internacional. Então, à medida que você tem insumo, você tem energia elétrica, você tem água, você tem terminais especializados, você tem tancagem em um único local, você tem um ecossistema mais favorável para que esses projetos avancem rapidamente. Então, acho que esse é um primeiro elemento que a gente poderia colocar aqui, como o Porto do Açu tem ajudado a desenvolver essa indústria. Um segundo elemento também que vale quando a gente fala da produção de biocombustíveis é que a região de Campos, ela historicamente já foi um importante polo produtor de etanol no passado. Então, como eu falei, a logística do etanol ela é fundamental. Então, eu vejo que existe uma oportunidade de, em uma parceria público-privada, haver uma revitalização da região de Campos, para que novas usinas elas sejam implantadas, haja um retrofit, produção de cana-de-açúcar, para que o estado do Rio de Janeiro seja ainda mais proeminente nessa produção de etanol e ganhe competitividade, usando, por exemplo, o Açu como uma rota de exportação, onde esses produtos eles vão ser escoados para o mercado internacional.
Quando a gente fala de questões internacionais, automaticamente vem o porto à nossa mente, que é por onde se escoa toda essa produção e é por onde possibilita que essas mercadorias elas sejam comercializadas. Não, então é de suma importância. E dentro desse cenário, como esses hubs industriais integrados podem acelerar a produção e exportação de combustíveis avançados, como é o caso do SAF, que nós acabamos de falar, ou como é o caso do e-fuel. Bom, perfeito. Eu acho que aqui é importante fazer uma distinção que o Everton já fez muito bem ali, sobre toda a parte de biocombustíveis e de e-combustíveis. Então, quando a gente fala dos biocombustíveis, e aí já falamos aqui do etanol, já falamos do biodiesel, mas existem outros biocombustíveis que nós estamos desenvolvendo no Porto, como, por exemplo, é o caso do biogás, e aí para a produção do biometano. Esse biometano para a produção de uma estrutura de liquefação, tornando-se um bio-GNL, que esse bio-GNL vai ser exportado para a Europa, outros mercados, mas também para atender uma possível demanda que já existe no Porto. Hoje, anualmente, né, a gente recebe cerca de 20 embarcações que são movidas a GNL. E por que hoje elas não utilizam um bio-GNL? Por duas razões. A primeira é de que ainda não há uma disponibilidade desse bio-GNL, e a segunda é que existe ainda uma necessidade de avanço regulatório, de incentivos a nível de IMO e outras instituições, para que esse premium pelo combustível sustentável ele seja de fato pago e remunerado aos stakeholders que fazem parte dessa cadeia. Então, essa é uma parte dos biocombustíveis. A partir dessa produção do biogás, que a gente está desenvolvendo com um parceiro na região de entorno, utilizando os atributos da região, ou seja, a gente está falando de uma produção de biogás utilizando capiaçu em uma área degradada, justamente para atender os requisitos da regulamentação europeia, onde esse biogás é trazido para o porto, o biometano, como eu falei, para a bio-GNL, e o CO2 para a produção de e-fuels, que é o caso do e-SAF, que é o caso do e-metanol, de outros e-combustíveis. Então, isso é uma janela que a gente tem justamente para atender o mercado externo. Uma vez que, quando a gente olha para o mercado local, alguns grandes projetos, como é o caso da Petrobras, da Astrid, provavelmente esse mercado ele vai ser atendido por esses grandes projetos, quando a gente fala de SAF, mas quando a gente fala de mercado externo, existem produtores independentes que vão se valer dos atributos do Brasil de energia barata, de água abundante, de players com expertise em licenciamento ambiental, infraestrutura portuária, para que eles sejam competitivos e consigam acessar o mercado internacional, utilizando o Brasil como um local de produção. Então, acho que essa é a forma como o Porto ele tem buscado apoiar com a sua infraestrutura, mas, obviamente, utilizando a mão de obra local, utilizando os atributos da região, para que isso se torne um ecossistema com muitos ganhadores. Obviamente, nós como um player privado, mas a sociedade em geral também se beneficiando desses novos projetos. É bacana você mencionar essa questão dos atributos regionais e lembrar que o nosso país, o nosso Brasil, ele tem dimensões continentais e que aqui compõem todas as matrizes energéticas, né? A gente vai de norte a sul do país, cada um dentro, vamos colocar assim, do seu quadrado, dentro das suas diferenças, mas com diversas potencialidades. E eu gosto muito de sempre frisar que o Brasil, ele não só é uma potência no agro, como muito a mídia vem colocando, mas nós somos uma potência energética, efetivamente. E é muito bom nós observarmos movimentos como esse de Macaé, desse retorno de algumas culturas, né, como é o caso da cana, que já foi extremamente potente, porque isso traz o desenvolvimento não só econômico, mas social das regiões. Então, é muito importante, a gente tem que entender que não existe um sistema isolado, nós temos todo um ecossistema, um dinamismo que é muito mais complexo do que simplesmente vou pegar e vou atuar no porto isoladamente. Tem que ter toda uma rede de apoio para que esse combustível do futuro, para que esse biocombustível, essa transição energética aconteça. Eu quero registrar aqui a presença do nosso secretário Cássio Coelho, que está aqui conosco, nosso querido
secretário, que está aqui nos prestigiando. E eu quero abrir um pouco, vou mudar um pouco aqui, antes de ir para as considerações e tudo mais, eu quero abrir a palavra para, caso alguém, dentro de tudo que foi dito aqui, que queira participar, fazer alguma pergunta. Eu acho muito mais dinâmico, muito mais interessante do que ficar aqui só nós aqui comentando. Pega o microfone para que todos possam escutar. Bom, eu sou Dora Zanin, sou produtora rural no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Eu queria cumprimentar primeiro essa iniciativa maravilhosa desse seminário de energias limpas. Vocês estão super de parabéns. Estou encantada com vocês aqui do Rio, com essas novidades. E queria acrescentar algumas coisas como produtora de milho e como uma precursora, através do meu pai, da produção de soja no Paraná e no Mato Grosso. Meu pai, na década de 70, que depois das geadas que acabaram com o norte do Paraná, em Londrina, começou a ir para Não Me Toques, no Rio Grande do Sul, porque ele descobriu que holandeses saíram da Olambra, estavam plantando uma semente que era a soja, e começou a levar para o norte. Foi buscar primeiro 10 sacos e começou a plantar, e entrou no Mato Grosso, que não era do Sul ainda, e a soja virou isso. Mas o que eu queria dizer é que eu acho, e não eu acho, o mundo está dizendo que, nos próximos anos, o milho vai fazer uma diferença muito grande. O milho vai fazer uma diferença em grãos. Eu não digo bater a soja, mas vai crescer muito, tanto por conta do etanol de milho, como por conta do DDG, que ninguém falou do DDG. E vocês que são aqui do Rio, têm que olhar o DDG, porque vocês podem fazer, usar para carne, porque o que vai ser muito importante, eu sou conselheira do COSAG da Fiesp, sou da Sociedade Rural Brasileira em São Paulo, então estou sempre gente que sabe até mais que eu, né? Eu sou uma guerreira esforçada, mas a carne vai ser uma coisa muito especial. O mundo quer a nossa carne e o DDG de milho pode fazer uma coisa espetacular. Os confinamentos. E a última coisa, eu produzo de 280 a 320 sacos de milho por hectare. Eu tenho uma produção excepcional de milho que pouca gente tem, porque eu tenho um fertilizante a 30 quilômetros de Londrina, de uma turfeira organomineral. Eu tenho uma turfeira, que é uma reserva vulcânica, a 30 quilômetros de Londrina, a 2 metros de profundidade, que eu desenvolvi uma tecnologia que eu tiro o bio, que é uma riqueza para hortifruti, para outras coisas, e eu consegui granular a turfa, que é toda com serralheiros. Então, eu tenho uma tecnologia que eu esparjo esse fertilizante organomineral com as máquinas do químico. E, infelizmente, no nosso país, as multinacionais dominam de fertilizantes, acabam atrapalhando muito a divulgação e a venda disso. Então, há 10 anos atrás, eu abri um negócio, eu tenho a turfeira em Londrina, no Paraguai, e exporto para 38 países do mundo, uma coisa que só o Brasil tem. Então, vejam como a gente tem que falar, que a gente tem que se entrosar, que a gente tem que demonstrar, e parabéns a vocês, eu quero muito saber mais. Eu tenho amigos que colhem 400 e tantos sacos de milho, 652 sacos de milho por hectare. É uma coisa de louco, mas eu provo para vocês. E parabéns ao Rio, eu acho que esse país é o máximo, e o Rio é a vitrine do Brasil para o mundo. Então, o agro não combina muito com o Rio, né? Energia combina mais. Mas boi combina com rio, combina com campos. Vocês podem exportar boi vivo com usina de etanol de milho. E vou finalizar dizendo que a Datago está fazendo
20 mini-usinas de 120 milhões de toneladas em vários lugares do Brasil, e pode ser um modelo para vocês nessa região por conta do etanol de milho e do DDG, porque vocês têm os portos perto que podem exportar gado vivo para o mundo. Muito obrigada. Obrigada, nossa guerreira, produtora rural Dora, mas muito importante essa sua trazer essa realidade, porque realmente nós Rios somos uma vitrine, mas não temos tanto essa tradição, não temos tanto, né, com relação ao agro, mas é importante nós sabermos em números para ter uma noção de grandeza. Obrigada. Mais alguém, se alguém quiser se posicionar, participar, está aqui. Obrigado. Primeiro, eu quero parabenizar a você pela mediação muito boa, pelos palestrantes. Eu sou Rubiaval Baldini, presidente da ABEAMA, Associação Brasileira de Energia Alternativa e Meio Ambiente, que desde 92... Desculpe. Melhorou aqui? Ok. E desde 92 a gente trabalha com essa área de energia renovável e meio ambiente. Uma das questões que a Petrobras está desenvolvendo nessa transição energética é a composição de vários, como bem colocou a Irine, de vários combustíveis e de várias fontes energéticas ao mesmo tempo. Fazer isso através da inteligência artificial, que é a IoT, Internet das Coisas, é o que nós estamos procurando em alguns dos projetos que a gente tem. Eu pergunto se a Petrobras já pensou nessa integração de uma... que não é fácil, não é tão simples, porque você tem várias fontes de vários processos, várias integrações, e que você precisa colocar tudo isso para chegar ao produtor rural, para chegar a regiões onde você possa fazer isso em escala. Você possa ter um sistema onde você venda ou gás, ou biogás, ou biometano, ou a energia solar para o bombeamento de água, enfim, todas as fontes renováveis nessa transição energética. A pergunta é, como é que a Petrobras está encarando essa miríade de soluções para poder acelerar em 2026 esse processo? Alô? Carlos, antes da gente, eu sei que você está com o horário super apertado, só o microfone, e a gente também está com o horário apertado, então eu sei que você está... Carlos tem um compromisso super importante com a filha, que a gente não pode deixar na mão nunca. Se você quiser responder em 1 minuto, depois ele vai ter que ir, e aí você levanta, e a gente também está com um horário bem apertado, se a gente puder depois logo encerrar. Beleza, é bem rápido, assim, a Petrobras está olhando todas as fontes de energia. Ela tem olhado para a energia nuclear, tem olhado para a geração de hidrogênio, tem olhado para... o setor de renováveis, setor de etanol, setor de biodiesel e, principalmente, para a integração desses setores todos com a indústria do refino do petróleo. Tá? Eu acho que a saída é exatamente isso que todos citaram aqui, a integração das áreas, a integração das fontes, a integração dos combustíveis. Nós dependemos de muita energia e nenhuma energia vai ser dispensada. A gente não pode dispensar nenhuma alternativa de energia. Todas as energias serão importantes, a seu momento, a seu tempo, a sua hora, para fazer essa transição energética. E lembrando que ela seja justa, que ela possa chegar na ponta, ser o mais acessível possível para quem precisa. Tá? Por isso que a Petrobras defende muito, e a Petrobras ultimamente vem falando não em transição, mas em adição. É uma adição energética justa. Tá? Obrigado. Obrigada, Carlos. Sei que ele tem que ir. Compromisso inadiável, formatura da filha, que é sagrada, igual a formatura. A gente agora pede uma foto oficial para fechar o painel. Peço desculpas pela interrupção, mas o horário está apertado. Muito obrigada a todos os participantes pelo painel tão rico, tão produtivo. Obrigada, gente. Uma última foto para a gente fechar o oficial. E para a gente fechar esse dia, antes da gente desfazer o nosso
o nosso encontro tão produtivo. Gostaria de convidar ao palco o idealizador de todo esse evento, que desde cedo tem discutido o futuro da energia no estado do Rio de Janeiro. Secretário Cássio, por favor, chamo o senhor ao palco para fazer a despedida. O fechamento desse dia, com certeza, marcou o futuro da energia no Rio de Janeiro, desde cedo discutindo energias limpas, renováveis e a adição, não a substituição, né, secretário? Por favor. Palavra é sua. Senhores, boa tarde. Só para finalizar aqui, agradecer a presença de todos, agradecer os painelistas. Acho que o evento foi um sucesso, né? Foi um evento de alto nível, né? Foi muito produtivo. No momento que eu fiquei ali fora, tomando um café depois do almoço, recebi alguns empresários que estão aí inaugurando plantas fotovoltaicas em alguns municípios do Rio de Janeiro. Então a gente começa a observar como vem crescendo, né, de forma silenciosa as energias limpas, as energias renováveis no estado do Rio, né? Acho que o Rio de Janeiro tem essa vocação, então é muito importante um seminário como esse, tá? Agradeço a presença de todos, muito obrigado por tudo, agradeço um agradecimento especial à Rede Criativa pela realização do evento, dar os parabéns aí à Fundação e também à minha equipe por estar colaborando com todo o evento. Muito obrigado. Parabéns, secretário, parabéns a todos que organizaram esse evento. Lembrando mais uma vez, gente, o conteúdo completo está disponível no YouTube, foi extremamente rico. Quem puder compartilhar e quiser compartilhar conhecimento, a informação é poder e a transição também. Obrigada a todos. A gente vai continuar o network lá fora. Excelente. Enquanto a gente vai saindo, o último recado e um convite. Temos um ônibus elétrico exposto lá fora, Detro, não é isso? Em parceria com o Detro, todos convidados a assistir, a conhecer.